ele dá, ele dá ao perispírito a aparência que ele quer. Ficou bem entendido aí? Todo mundo compreendeu? Ou alguém tem alguma pergunta, pessoal? Que nós vamos passar para a segunda parte aqui, que é muito boa também. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, viu? As aparições tangíveis só tem de carne mesmo, só aparência. Ela não existe carne ali naquela aparição. Não poderiam ter dela as qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Portanto, tem a história que nós vamos ver depois de um rapaz que geralmente à noite, quando ele dormia, ele era vivo, né? Quando ele dormia, o espírito dele ia lá, se apresentava a uns amigos noutra cidade e ia conversar, bater papo com os amigos dele. Os amigos dele acordados viam ele acordado. Ele chegava lá acordado, né? O espírito vivo. Mas ele podia conversar alguns minutos, alguns momentos com os amigos dele, mas ele não. Naquele momento, Kardec conta, ele poderia comer alguma coisa ali, ele poderia beber alguma coisa naquele momento, ele podia fazer de conta que estava, né, o espírito dele, mas ele não podia realmente tomar coisas sólidas, coisas materiais, porque ele não era de matéria real, ele era só uma aparência, entendeu? Então, portanto, ele não fazia isso. Se você der um golpe num espírito desse, que aparentemente está ali de forma bem patente, né, de forma tangível, o golpe que você dá, ele passa no ar, não acerta, porque ele não tem corpo verdadeiro, né? Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, ele agrega as moléculas fluídicas de acordo com a sua vontade, mas ele as desagrega no momento que ele quer. Entendeu? Então, ele tanto chega de uma vez como ele desaparece de uma vez. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto que carecem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Pessoal, nada mais é do que um espírito que se tornou visível naquele momento. E também ele pode ser chamado de agênere, né? Vocês já ouviram falar desse termo agênere. O que é um agênere? É uma pessoa que você está conversando com ela aqui, mas ela não é uma pessoa viva na carne, ela apenas se materializou. É um agênere. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, ou seja, ele não pode passar a morar numa casa, né? Nem figurar entre os membros de uma família, porque a estada dele aqui, junto a nós, é bem rápida. Seja bem-vindo, Beto. Então, é bem rápida a, a visita que ele faz, não é isso? Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito. Insólito é uma coisa que não é normal, né? Uma coisa que não é natural. Então,
Eles denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece, de, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Quer dizer, ali tem uma pessoa diferente. Então, pessoal, como ele está dizendo aqui, ó, o agênere, que é um espírito que se materializa diante de nós, né, que chega de repente, ele quando está conversando com alguém, se vocês, por acaso, fossem conversar ou tiverem essa oportunidade de conversar com o agênere, vocês vão perceber que ele tem um olhar vago, distante, né? Ele não tem esse brilho do olhar carnal, né? Ele é como se ele estivesse olhando para longe, bem para distante assim. E o que ele fala uma espécie de sentença, né? Ele sempre fala por sentença. Ele fala muito pouco e as frases dele são sempre sentenciosas. Ele não é verboso, não. Ele não tem verbosidade, não. Não conversa muito que nem nós cearenses, não. Ele conversa muito pouco e o que ele fala é só tipo assim, como se fosse uma sentença. Eles são esquisitos. E quando ele se aproxima, a gente tem aquela surpresa assim. Então, é um espírito, pessoal. O agênere não é nada mais do que um espírito que materializou-se, entende? Nós vamos ver esse exemplo de aparições em várias passagens das revistas espíritas. Ele está dizendo aqui, ó, em várias passagens aqui, eu até copiei isso daqui para quando eu quiser um assunto desse. Diga aí, Beto. Ô, João, boa noite. Eu queria saber, eu queria tirar uma dúvida que agora porque eu sempre pensei sobre isso e sempre esqueço de perguntar. Na época que eu via espíritos, que graças a Deus está com muitos anos que eu não vejo, eu tive a oportunidade umas duas vezes, porque parece que o rosto, eu não sei se isso procede, pelo menos no meu caso era assim. Todas as vezes que eu via, o rosto do espírito parece que sempre era meio preservado. Era assim, às vezes uma névoa, uma coisa, não dava para ver direito. Mas umas duas vezes que eu tive a oportunidade de ver o rosto nitidamente de um espírito, eu percebi que nas duas vezes aconteceu a mesma coisa. As pupilas não eram como as nossas. Elas ficavam mexendo de um lado para o outro, era uma coisa muito esquisita. Ficavam mexendo de um lado para o outro com uma rapidez imensa. Sabe? Eu queria saber se isso tem alguma explicação. Eu lhe pergunto, você viu esses espíritos quando estava sozinho ou você viu na reunião mediúnica? Quando eu estava sozinho em casa. É. Eu perguntei isso porque, numa reunião mediúnica, se os médiuns não estiverem em uníssono, não estiverem harmônicos, o espírito ele surge para o médium começa a vê-lo, mas aí porque há a desarmonia no grupo, aquela figura desaparece, ela como se ela se evaporasse dentro da sala. As moléculas se dispersam e o médium deixa de vê-lo. Quando há harmonia no grupo, aquilo se torna cada vez mais visível e com detalhes. Isso aí, daí a importância da harmonia que existe no grupo, e daí a importância da minha briga de querer que as pessoas aprendam isso nas reuniões mediúnicas, né? Tem que haver o recolhimento e tem que haver a harmonia. Muito bem. Se você viu isso sozinho, então é mais fácil de ter essa harmonia. É mais fácil de você ver com mais nitidez.
Pode acontecer do espírito não querer apresentar o rosto para não ser reconhecido. Uma das opções. Você não viu ele com detalhes. Pode acontecer também essa parte, como eu falei aqui. Pode ser que o espírito apareceu somente para a sua visão espiritual, então você viu ele dessa forma, né? Ele geralmente vem na aparição, como nós vimos acima, vaporosa. É mais normal, mais comum ele vir numa aparência vaporosa e não numa aparência que você pode tocá-lo, né? Entendeu? É mais comum isso daí. E aí, vai dele aparecer o rosto ou não, né? Em relação a esse, a gênero, isso me lembrou também uma das primeiras vezes, acho que foi se não foi, não foi a primeira vez não, mas foi uma das primeiras vezes que eu vi um espírito e aconteceu isso. Eu estava correndo com a minha prima, eu tinha uns 6 anos de idade mais ou menos, estava correndo com a minha prima por dentro de casa, a nossa casa sempre foi muito grande, e quando a gente entrou numa das salas, nós dois vimos o mesmo espírito, o espírito da minha avó, que morreu quando eu tinha 9 meses, ou seja, eu não tinha recordação nenhuma dela, e a minha prima é 2 anos mais velha que eu, então ela também não devia ter lembrança, não, porque ela tinha 2 anos quando minha avó morreu. E nós dois vimos da mesma forma a minha avó, sabíamos na hora que nós vimos que ela era a nossa avó, o que foi confirmado depois, por minha mãe e por minha tia. Quando a gente descreveu o espírito, mas nós dois vimos na mesma hora. Seria o caso do agênero, como você falou, porque já que nós dois Não, vimos. não. O espírito ele pode aparecer para mais de uma pessoa e, no entanto, ele não aparece para todo mundo. Por exemplo, nós podemos estar aqui numa reunião, numa assembleia, e o espírito ele quer aparecer apenas para 5 pessoas ali que estão presentes. Então, ele só aparece para aquelas 5 e as outras não o veem, porque isso vai depender da vontade dele. Ele pode fazer com que pessoas que tenham a capacidade de ver os espíritos o vejam. E para aqueles que ele quer aparecer que não tem essa capacidade, ele dá essa capacidade àquela pessoa naquele momento. Ele dá a condição da pessoa ver, só para poder ela vê-lo. Como ele pode também retirar daquele que tem essa capacidade, ele pode retirar essa condição para que a pessoa não o veja naquele momento. Não é interessante? O espírito É pode bem fazer isso, viu? Com interessante. a vontade dele, viu? Eu tenho certeza que isso é novidade para vocês. É verdade. Pessoal, muito bom a gente estudar a doutrina espírita, pessoal. É uma maravilha, a gente, sabe, a gente aprende muito, 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 muito. Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do local em que repousa seu corpo, com os traços que lhes são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Então, o cara pode estar dormindo ali, mas o perispírito, o espírito pode aparecer e dar a aparência que ele quer ao seu perispírito em outro local, onde o corpo dele não está. É o espírito que vai lá e ele toma a aparência que ele quer, entendeu? Foi esse fenômeno do qual se conhece em muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. Então, já se ouviu falar em homens duplos. Antigamente se falava nos homens duplos. E Kardec destrinchou essa história de homem duplo, porque não pode haver homem duplo, né? Como também não existe alma gêmea, né? Muita gente tem aquela história da alma gêmea, que o Públio Lentulus, ele fala lá no livro há 2000 anos, né? O Públio Lentulus fala na alma gêmea. Mas aí, aquilo foi uma força de expressão, foi uma descrição até, digamos, poética, por parte do espírito do Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel, né?
Então, não existe alma gêmea. Existe a alma, ela não se divide em duas, né? Então, continuando aqui, rapidinho. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo as aparições tangíveis, viu, Aninha? Presta atenção aí, não são perceptíveis a toda a gente indistintamente, que eu acabei de falar. Até as aparições tangíveis, até as tangíveis, elas não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Aí está falando no caso das aparições que o espírito vê com o olho do espírito, com o olhar espiritual, com a visão espiritual. Não é com a visão material, viu, pessoal? Não é com o órgão físico, com o olho físico, não. Então é o seguinte: ó, os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Ele está comprovando aquilo que eu acabei de falar aqui. Um espírito, pois, ele poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual. Ele está falando aqui da vista espiritual, não da vista material. Então, como é por meio da vista espiritual, o espírito ele se apresenta para quem ele quer e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, ou seja, a vista espiritual, ela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Pessoal, nós já lemos, já estudamos que a mediunidade, ela existe, mas ela pode deixar de existir numa determinada pessoa. Ela pode ser suspensa e ela pode até, num determinado momento, deixar de existir. Mas aqui nós estamos falando de um tipo de mediunidade que é da visão espiritual. Então, ele está dizendo aqui que o espírito, com relação à visão espiritual, ele aparece para aqueles que possuem a visão espiritual. Mas se ele quiser, ele pode dar a visão espiritual para quem não tem a visão espiritual, só para poder ver ele naquele momento. Então, ele dá aquela visão momentaneamente. Mas se ele quiser que alguém que está ali, que tem a visão espiritual, não o veja, ele retira daquela pessoa a visão espiritual. Então, aquela pessoa não vai ver, entendeu? Naquela assembleia. Então, isso ele pode fazer só pela vontade dele. É isso que ele acabou de dizer. A condensação do fluido perispirítico, do perispírito, nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Ele está dizendo aqui que quando o espírito quer condensar o seu perispírito para que ele se torne visível ao olho do espírito, aos olhos da visão espiritual, né? Ele pode tornar aquela tangibilidade, ele pode tornar aquela aparição tão forte que ela pode ir até a tangibilidade, ou seja, você vai poder tocar. Mas mesmo nesse momento aí, lhe faltam as propriedades da matéria. Ali só tem a aparência, não tem a matéria verdadeira. Ou seja, não tem a matéria que diz respeito a nós humanos, né? Essa matéria que nós conhecemos. Nem carne, nem osso, nem nenhuma dessas matérias nossas. Ela tem a aparência. Se tal não se desse, quer dizer, se não fosse assim, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, pelos olhos do corpo. E então todas as pessoas presentes perceberiam. Entendeu, pessoal? Então, quando essas aparições elas surgem até o ponto da tangibilidade, elas só podem ser percebidas pelos olhos
de quem tem a visão espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, quando elas são aparições, materializações, que é outra história, pessoal. Fenômeno de materialização é outro caso. Nesse caso aí, todo mundo vê porque ela aparece e você vê com os olhos do corpo físico. Você olha com os olhos da matéria, não com os olhos espirituais. Entendeu? Então, existe a diferença. Nas aparições, como se fosse gasosa, né? aquela parte bem fluídica, ou bem condensada, até se tornar tangível, ela só é vista pela visão espiritual. Quando quando é uma materialização, que é um tipo de fenômeno mediúnico mais especial, que o médio tem que ser um médio especial, né? Que é um médio que tem que exudar dele, tem que ser uma exudação de ectoplasma pelos orifícios dele, daquele médium. Aí, essa exudação ectoplasmática é colhida pelo espírito e o espírito dá a forma que ele quer. Ali sim, ali tem substâncias do corpo físico do médium. Ali tem células do corpo físico do médium. E quando ele desaparece, o espírito, quando termina aquela aparição, aquilo volta para o médium. E é um fenômeno que traz, ele não pode ser repetitivo durante muito tempo, que ele traz sequelas ao médium. O médium, depois de uma sessão muito longa de materialização, o médium ele perde vários quilos, ele perde até, às vezes, 3,5 kg, 4 quilos, entendeu? Então, ele causa um desgaste físico naquele médium. O médium vai precisar de ter repouso, entendeu, pessoal? É diferente de aparição. Materialização é diferente de aparição, de simples aparição, viu? Esse foi o tema de hoje sobre aparições, sobre visão, visão e aparição. Muito bom, né?